hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier. Me chamo Simone e hoje estarei com vocês realizando essa tarefa. Vamos iniciar então com uma prece para nos harmonizar
Convido todos a fechar os olhos, nos lembrar de Jesus, nos sentir envolvidos por suas boas energias, sentirmos amparados pelo seu amor. Vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer por toda a assistência às nossas vidas, na nossa caminhada. Pedir um amparo para os nossos lares, o amparo às nossas tarefas, nossas ideias, que nos dê toda a proteção, muito amor e serenidade, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, iremos iniciar nesse momento a atividade da reunião pública. Irei, nesse momento, compartilhar algumas informações a respeito do nosso tema. Então, hoje iremos falar do tema Ressignificar a Vida, reflexões sobre a ótica da doutrina espírita. Estamos em setembro, né? A nossa Casa Espírita faz atividades voltadas para o Setembro Amarelo, que é uma campanha de valorização da vida. E aí trazemos esse tema, né, para contribuir com a campanha, para contribuir com a reflexão que devemos ter, para amparar a todos nós diante das dificuldades que a vida nos traz. Então, a doutrina espírita nos coloca Jesus em primeiro lugar. Jesus é o nosso guia e modelo, está lá no Livro dos Espíritos. E Jesus nos traz, em São Mateus, esse seguinte trecho: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus chama a todos que estão angustiados, que se sentem sobrecarregados, e promete alívio, né? Não promete a retirada do sofrimento, mas promete alívio. E ele ainda continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus pede que a gente o siga, né? Que a gente aprenda com a brandura, com a humildade, que assim acharemos repouso, acharemos o alívio prometido por ele. Então, a doutrina espírita nos coloca, né, como reflexão que a gente deve fazer, que a gente deve lembrar, como primeira grande base, a confiança em Jesus. Nesse livro, Despertar, do Haroldo, ele fala da dor, né? Diz que a dor iguala todos os seres humanos. Sabemos disso, né? Contudo, cada pessoa sente somente sua dor. Se alguém agride uma pessoa, é a pessoa agredida quem vai sentir. A gente pode sentir uma dor reflexa se alguém que estiver sofrendo for alguém que a gente ama. A gente sente dor moral, mas nunca sentiremos a dor que a pessoa sentiu. Apesar de que a dor iguala a todos nós, seres humanos. Então, estamos passíveis de estar em dificuldades, né? Sentirmos dor e angústia a qualquer momento da nossa caminhada, né? E o Livro dos Espíritos nos fala da justiça divina, né? Por que essas dores, essas angústias acontecem, né? Que Deus permite, por que Deus permite, né?
E aí, o Livro dos Espíritos, na pergunta 171, nos esclarece que todos os espíritos tendem à perfeição. Esse é nosso caminho, né? A perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, para chegarmos à perfeição, iremos caminhar e, em alguns momentos, vamos estar diante das dores, das dificuldades, diante das provações. E isso faz parte da misericórdia divina, que nos coloca a oportunidade de ressarcirmos as atividades, as ações que não foram boas, que não contribuíram para o bem. No livro O Céu e o Inferno, no item Código Penal da Vida Futura, diz que toda vez que você comete um erro e fere alguém, há 3 elementos depois do erro, né? Primeiro, a gente se arrepende, que é o arrependimento, depois a gente repara e depois a gente expia. E o que é essa expia? É assumir o lugar do outro. Passar pela mesma coisa que a gente fez, né? Então, haveremos, né, de passar por dificuldades. E aí é que a gente lembra do item anterior, da justiça divina, né? Para haver esse ressarcimento, essa reparação, é necessário nos colocarmos no lugar do outro. Em Lucas, né, Jesus nos coloca: e qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Deus nos dá sempre novas oportunidades, né? Se nós que somos pais aqui no plano terrestre, ainda imperfeitos, oferecemos tudo o que há de melhor aos nossos filhos, quanto mais Deus. Deus vai sempre nos oferecer a oportunidade, né, de repararmos, a oportunidade da prática do bem, a oportunidade do crescimento. Então, a bondade do Criador revela-se pelas reiteradas vezes que ele nos envia de volta à escola da vida, a fim de aprendermos com as disciplinas que escolhemos aprender. Isso está no livro do Luiz Sérgio, no Game Over. Isso quer dizer o quê? Que outra base, outro princípio da doutrina espírita que nos traz consolo diante das dores é a reencarnação. Então, haveremos de ter outras oportunidades e a cada uma delas iremos aprender algo que nos faça crescer. Então, reiteradas vezes estaremos na escola da vida e em algumas dessas oportunidades estaremos de frente com situações como a tristeza profunda, a depressão, com as doenças da alma e com outras dificuldades, né? E a cada existência vamos aprender um pouquinho. E aí evoluirmos, né? E por bondade divina, por justiça divina, estaremos melhorando a cada dia. Outra coisa que a gente precisa pensar, né, para ressignificar essas dificuldades e vivermos melhor, né, é pensarmos que o pensamento é força criadora. Então, para sairmos dessa trilha de tristeza, de depressão, de pensamentos fixos, a gente tem que lembrar que tudo começa no pensamento, que o pensamento é uma força criadora. Se desejamos saúde, é indispensável que os nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Então, devemos prestar atenção nos nossos pensamentos. Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. E tudo começa com o nosso pensamento. Então, a doutrina espírita nos oferece e nos faz pensar na reforma interior, na reforma íntima. E ela inicia no pensamento, que é onde acontece toda essa criação, né? O nosso pensamento cria a vida que a gente procura, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria divina e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Esse trecho está
no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Então, quando a gente pensa no bem, a gente vai procurar o bem e criar no bem e vamos refletir no bem. Então, vibremos otimismo, vibremos alegria, iniciando no nosso pensamento. Então, pensamento é uma força eletromagnética. Eletricidade e magnetismo, elas vão se conjuntar em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem a arrumagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, Emmanuel nos explica aí que como o pensamento é magnetismo, quanto mais pensarmos no bem, pensamentos saudáveis, mais e mais vamos atrair e gravitar pensamentos semelhantes, forças semelhantes, né? Então, precisamos prestar atenção a cada momento naquilo que pensamos, para a gente caminhar, né, ir em rumo às metas que Deus traçou para nós. Outra coisa importante depois do pensamento é ter vontade, né? Vontade para ressignificar nossa vida, né? É o impacto determinante, né? Dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, devemos ter vontade, diz Emmanuel em Pensamento e Vida. Vontade para mudar, né, esses pensamentos, vontade para mudar as nossas rotas, né? Então, é outro elemento para ressignificar a nossa caminhada, a vontade. Então, o cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que ele é próprio. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nele ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Continua Emmanuel em Pensamento e Vida. Então, o cérebro produz energia mental, né? Então, a vontade dirige e controla o nosso cérebro nesse rumo que a gente quer, que é o de ressignificar a nossa vida, ressignificar o nosso rumo. Então, a dor, sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então, quando a gente deseja não ter dor, a gente pode se enganar, né? Então, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Então, a gente pode ser muito inteligente, porém, usar essa inteligência de forma equivocada, né? E se não tiver a presença da dor, é outro elemento que pode dificultar aí a nossa caminhada. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, a dor é pedagógica, a dor é necessária, porque ela vai controlar aí desejo, inteligência, imaginação, e ela faz parte da nossa trilha, né? É um elemento que vai nos ensinar, né, a reparar, nos ensinar a sermos melhores. Então, só a vontade é suficiente e forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, é preciso ter vontade. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, a vontade, ela induz a disciplina, né? Ela não induz a reflexão, mas induz a disciplina, que nos mantém, né, trilhados, que nos mantém na prática do bem. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, nessa mensagem 18, que diz não somente, né, coloca esse trecho de Mateus, nem somente de pão vive o homem, que foi dito lá, que está lá escrito em Mateus 4,4, por Jesus, e Emmanuel traz essas seguintes palavras a respeito dessa mensagem. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma.
Então, para ressignificar nossas vidas, não precisamos só do material. Precisamos principalmente do refúgio, dos refúgios, dos conhecimentos superiores que fortaleçam a nossa alma. Como é que a gente pode fortalecer a nossa alma? Com as boas leituras, com a música saudável, com a prática do bem, com a prece. São elementos essenciais e que devem fazer parte do nosso dia a dia. Então, apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Então, devemos nos lembrar da nossa vida interior, devemos nos lembrar do planejamento que Deus traçou para nós, que o bom gosto, que a dignidade da vida exterior, ela é necessária e ela é dever, mas a gente não deve esquecer do nosso equilíbrio interior, né? Diz Emmanuel lá em Fonte Viva. Então, hoje, a medicina disponibiliza vários recursos para a remoção das imperfeições do nosso corpo, tá? Aí muitos medicamentos, muitas técnicas cirúrgicas, e aí se muda o exterior. Mas há somente um recurso para mover as imperfeições da alma, a educação espiritual. O interior não se remove com um bisturi material, e sim com a educação espiritual. Então, cultivar essa vida interior em equilíbrio é necessário, é urgente nesses nossos tempos, né, em que vivemos. Então, não apenas os títulos honrosos, né, que a gente luta para conseguir, ilustram a personalidade que é transitória, mas também as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquecem a consciência eterna. Então, precisamos buscar não só títulos, mas também virtudes. Virtudes do amor ao próximo, da caridade, da bondade, da perseverança, da tolerância. Então, são virtudes que precisamos cultivar, que precisamos buscar, né, para ressignificar, para vivermos de forma mais equilibrada. Com certa frequência, nos perguntamos por que Deus permite a dor, o sofrimento, se nós somos uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Porque esses são recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Então, Deus nos oferecendo a ferramenta para melhorarmos a nós mesmos, né? Então, muitas vezes as dores são causadas por nós mesmos, e Deus, com sua infinita bondade, nos oferece a oportunidade de mudarmos, né, a nossa rota, né? Então, é preciso refletir sobre essa nossa vida interna para essa ressignificação da nossa vida, né? Não nos esquecemos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Não devemos esquecer. É preciso equilibrar o que está fora com o que está dentro, para que possamos nos dirigir para a eternidade. Então, trazer esse equilíbrio, né? O exterior, mas também o interior, né? A conexão com Deus é necessária, né? Então, a doutrina espírita, ela possui um conjunto de ferramentas capaz de ajudar a vida interior do ser humano. Os recursos que tornam possível enfrentar a tristeza, a angústia, a solidão, o abandono, a saudade, a perda, o revés. Porque a doutrina espírita retira a dificuldade da gente com essas ferramentas? Não, ela tira o desespero, né? Então, com o desespero, a gente está perdendo o sentido da vida. Sem o desespero, isso nos permite fazer essa ressignificação, né? São reflexões trazidas no livro Despertar, né, do Haroldo Dutra Dias, né? Então, o suicídio interior é quando você perde sua autoestima, sua alegria de viver, a capacidade de se encantar com as coisas simples, com as dádivas da natureza. Então, é também morte quando não somos mais capazes de sentir gratidão. Então, é necessário cultivar a gratidão por estar vivo, a gratidão por respirar, a gratidão por nos movimentarmos. E isso também faz parte desse conjunto de ferramentas para ressignificarmos
a nossa vida, né? Sermos gratos a Deus, né? Então, orar e confiar, né? Devemos colocar a prática da prece no nosso dia a dia, né? Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam a cada dia a chegada de um novo amanhecer. É uma mensagem de Meimei, no livro Amizade. Então, nas horas difíceis, a gente tem que lembrar que aquelas horas difíceis elas irão passar. E se a gente imaginar que está no meio de uma tempestade, mas que se a gente se eleva como um avião que sobrevoa uma tempestade, lá em cima está o sol a brilhar, como Deus está lá para nos guiar, para nos amparar. Então, confiar em Deus é necessário. Não só ter fé, mas confiar, né? Possibilita viver essa experiência nova, independente da queda que se tem experimentado, independente da dor que se esteja sentindo. É necessário cultivar essa confiança, né? Na experiência nova, né? Então, à luz da oração, não ouvides, não te esqueça que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueça de que somente pela oração descobriremos a cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, aqui é só uma pequena passagem, uma viagem necessária e educativa para o nosso ser, no espaço e no tempo. Então, não devemos nos esquecer da prece, da oração, né? Para sempre estarmos conectados com Deus, né? Então, você pode estar enfrentando a dor, o problema nesse momento, mas como é parte da criação divina, todos nós somos partes da criação divina, tem absoluta convicção de que está dotado de força incomensurável da regeneração e renovação. Vejo também do livro Despertar. Então, estamos dotados dessa força de renovação, né? Deus coloca em nós esse processo de nos regenerarmos, de nos renovarmos, né? E a gente traz aqui um exemplo do livro Nosso Lar, que é o exemplo de Cipriana, que coloca o amor que dá essa possibilidade da transformação, que redime, né? Que a força de Deus agindo na criação infinita através de pessoas e circunstâncias em que impactam a nossa vida particular. Às vezes são colocadas pessoas em nossas vidas para nos ajudar nessa renovação de nós mesmos, nessa transformação. Então, nesse episódio, desse trecho, desse capítulo do livro Nosso Lar, no episódio do Obsessor, narrado por André Luiz, essa força transcendente que se materializou, atendendo às determinações do próprio Criador, foi o amor de Cipriana, um espírito superior, elevado, que veio em auxílio de um espírito que obsediava uma outra pessoa, que estava extremamente magoado, e ela, com muito amor, com o amor de uma mãe, né, conseguiu impactar, né, esse espírito com novas ideias, né? Então, muitas vezes nós focamos no que é o instrumento, no que é transitório, focamos naquele momento mais difícil de angústia, mas não nos focamos nas finalidades, né? Então, fim não no sentido de final, mas no sentido de propósito, de rumo. Devemos nos concentrar no rumo, no propósito de nossa caminhada existencial. Não devemos pensar que tudo termina com o término do corpo físico. Somos espíritos imortais e precisamos nos lembrarmos que temos propósito, que temos rumo, que esse rumo e esse propósito é traçado por Deus, né, nos nossos projetos espirituais, né? Então, esse poder de renovação, né, é um dos elementos da proposta espírita, né, que são a essência verdadeira da consolação. Um deles, essa proposta de renovação, é o que a gente chama de imortalidade da alma, né? Não podemos dizer que que quando a gente está aqui no plano terrestre, a gente se esquece da pátria espiritual. A gente não esquece, porque todo dia a gente dorme e retorna e volta ao nosso lar espiritual. Estamos em contato com o nosso lar espiritual. Então, uma
dos princípios que nos faz ressignificar a vida. Então, todo dia nós também estamos cercados de circunstâncias, de fenômenos e inferências, de atuações do mundo espiritual sobre a nossa vida corporal. Então, estamos nesse momento, perdendo a sensibilidade em relação à interação com esse mundo espiritual, especialmente nesse nosso momento de transição planetária, Então, devemos cultivar, lembrarmos, desse princípio de imortalidade da alma, de cultivarmos a nossa vida interior, porque esgotaram-se os elementos da religião e da espiritualidade puramente exterior, devemos nos transformarmos interiormente para pôr em prática essa renovação, essa transformação. Então, angústia, aflição, sofrimento diz respeito ao interior e pede algo mais substancial, mais denso, do que o exterior. Então, a mudança só exterior não permite, a melhora, dessas dificuldades. Então, o momento da transição planetária nos aponta para a carência humana desses valores e da compreensão de nossa imortalidade. Então, é preciso que a gente compreenda que somos espíritos imortais. E quando partimos desse plano, a gente continua com a nossa individualidade, com nossas virtudes, com nossos sentimentos, continuamos existindo, com as nossas dores. Então, continuamos existindo, somos espíritos ainda imortais, Então, a imortalidade que a doutrina espírita vem nos revelar, resgatando o Evangelho de Jesus, não é uma imortalidade qualquer, Não somos simplesmente imortais, mas imortais em processo evolutivo de aprimoramento, destinados à felicidade plena e à plenitude do ser. É uma imortalidade qualificada, Então, faz parte do nosso processo de aprimoramento, Estamos a caminho dessa plenitude do ser. Então, é por isso que Jesus dizia: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A mensagem do Cristo, ela não é simplesmente sobre desencarnar e chegar ao mundo espiritual. Vida plena não é não ter corpo. Vida plena é a vida interior, É a vida interior em conexão com Deus, Essa é a mensagem do Cristo, que é libertadora, que se propõe a construir. Por isso é uma imortalidade qualificada, Então, vida plena não apenas imortalidade, Então, a lição fundamental, que temos é que há uma inteligência suprema, que é Deus, e um amor infinito na direção da vida. Essa inteligência é imaterial, é incorpórea, que é Deus. Outro princípio basilar da doutrina espírita, a existência de Deus. Então, a inteligência suprema, que é Deus, que cuida de nós, ele tem uma visão do todo, de toda a teia de movimentação humana, de todos os caminhos da perambulação humana. Então, saibamos que não estamos desamparados, que Deus vê muito mais do que nós, O alcance da sabedoria divina abarca todo o âmbito de nossa caminhada. Há um Criador velando por nós. Essa mensagem é a essência da mensagem de Deus, A vida de Jesus é um depoimento prático da comunhão dele com Deus. E como Jesus é nosso irmão mais evoluído, devemos praticar o que ele praticou. Então, buscar esta comunhão com Deus, como ele o fez, Então, buscar através da prece, Quantas pessoas recorrem à prece antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, E está nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, Os apóstolos acordaram, foram para o barco e Jesus já estava orando no monte. Então, Jesus, que é o nosso irmão mais evoluído, puro, que conhecemos, orava sempre, E a gente, quando acorda, Jesus acordava, se dirigia ao monte para orar. Por quê? Porque ele não tinha discernimento, autocontrole? Não, ele é o Cristo, Então, porque só é verdadeiramente forte e grande se estiver em comunhão com Deus. Então, para que sejamos fortes, para que sejamos grandes, precisamos nos conectarmos com Deus. É necessário,
Então, devemos sentir Deus, né, como amor maternal, como amor de avó, né, que envolve nossa vida, que nos guia. Então, a gente pode pensar na angústia, pode olhar para ela, mas a gente não deve se fixar, porque ela chega e vai embora. O que vai ficar é o amor, né, o amor de Deus por nós, né, que é permanente. O amor, ele não nos isenta das experiências, das dores, mas ele nos sustenta, né? A gente vai passar por tudo que for necessário, contudo estará sendo carregado nos braços de Deus, né? Nós estamos sempre auxiliados e amparados, mesmo que não saibamos ou que ainda não estamos sentindo. Então, precisamos buscar esse sentimento do envolvimento, né? De comunhão com Deus, né? Então, meus irmãos, quando a gente não souber o que fazer, façamos uma prece, né? Conversar pode ajudar a diminuir a ansiedade e a angústia. Buscar ajuda médica e psicológica é importante. Temos o CVV, né, através do número 188, que pode proporcionar alívio numa hora difícil. O Centro Espírita Chico Xavier oferece a triagem fraterna, né, onde é feita uma conversa fraterna com um atendente experiente que funciona na segunda-feira. Então, temos essas ferramentas que podem nos ajudar nos momentos de maiores dificuldades. Então, eu agradeço a vocês a atenção, né, a nossa tarefa de hoje e convido vocês a fazer novamente uma prece. Então, fechemos os nossos olhos, vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita do trabalho, pedir que nos fortaleça, cada um de nós, em nossos lares, nesse ambiente remoto, que Jesus espalhe as suas bênçãos, né, em nossos corações, que possamos nos renovar, né, a cada momento, pensando nessa nossa trajetória, que é de seres imortais. Que Deus nos auxilie, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.